Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou assessor de investimentos credenciado e certificado e hoje eu vou falar sobre fundos multimercados, o que são, como funcionam, quais as principais vantagens e desvantagens desse tipo de investimento e no final eu vou falar se realmente vale a pena ou não aportar o seu dinheiro em fundos multimercado. Mas antes, não esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o like para ver que você está gostando desse tipo de conteúdo, além de ativar o sininho das notificações para ficar ligado no conteúdo que eu posto aqui. Primeiro, o que é um fundo multimercado? Para tentar definir em uma frase, o fundo multimercado é um tipo de fundo em que o gestor ele aloca os ativos onde ele acredita existir maior oportunidade. Enquanto um fundo de ações vai concentrar a maior parte da gestão da carteira em ativos de bolsa de valores, ou seja, em ações, ou um fundo de renda fixa que vai investir 95% do fundo em títulos públicos ou crédito privado, um fundo multimercado ele já tem mais liberdade na escolha dos investimentos. Então o gestor ele pode alocar em renda fixa, como também pode alocar em ações, em moedas estrangeiras, em juros lá fora, e ele pode também utilizar derivativos, seja para proteger a carteira do fundo, como também para alavancagem, para tentar ter uma rentabilidade maior. E ele, por regulamento, ele não tem uma limitação ou ele não precisa concentrar grande parte em uma dessas classes de ativos. Portanto, o gestor, no final das contas, acaba tendo mais liberdade na escolha dos tipos de ativos e também na proporção entre eles. E em um primeiro momento, o fundo multimercado ele funciona como qualquer outro. Você vai alocar junto com outras pessoas nesse fundo para que o gestor ele faça a alocação de acordo com o que ele acredita ser o melhor naquele momento, seguindo, claro, uma política de investimento que é pré-definida. Com a diferença é que o fundo multimercado vai ter mais autonomia na proporção de escolha dos tipos de ativos. E existem diferentes multimercados para diferentes tipos de investidores também. Existem fundos mais agressivos, como também mais conservadores. Além disso, eles podem ser classificados de acordo com a estratégia. Ou seja, existem, por exemplo, fundos macro, que eles baseiam seus investimentos de acordo com os indicadores econômicos de cada país. Existem os fundos multimercados de trading, ou seja, que se baseiam fortemente em operações de curto prazo na bolsa de valores. Além de fundos de moeda, ou seja, que operam contratos futuros de dólar, de euro ou de qualquer outra moeda. E além de fundos multimercados que se baseiam fortemente em investimentos no exterior. E como que funciona a tributação sobre o investimento nesses fundos? A alíquota depende do tipo de fundo, ou seja, da sua classificação, e também do prazo da aplicação, ou seja, do tempo em que você fica investido naquele fundo. Caso seja um fundo multimercado de curto prazo, ou seja, em que a maioria dos papéis daquele fundo tem um vencimento abaixo de um ano, o imposto de renda é de 22,5%, caso você fique aplicado em menos de 6 meses. Caso você esteja no fundo por mais de 6 meses, a taxa já cai para 20%. Já para os fundos de longo prazo, ou seja, fundos que contêm papéis em que a média desses papéis tem um vencimento acima de um ano, a tributação segue a tabela regressiva, que começa em 22,5% e após 2 anos cai para 15% e se mantém nessa alíquota. Além disso, existe o Come Cotas, que é uma antecipação do imposto de renda que ocorre nos fundos, nos meses de maio e novembro. E nessa modalidade de tributação, você não vai ver um desconto ou não vai ver um débito no seu investimento, mesmo no resgate. Você vai, na verdade, ver uma diminuição da sua cota. Então, se antes você tinha 100 cotas de um fundo, depois do mês de maio ou de novembro, dependendo do tempo em que você aplicou, sua cota vai cair para 99,6, por exemplo. Caso você tenha mais dúvidas de como funciona
esse tipo de tributação, coloque aqui embaixo. Quem sabe eu posso fazer até um vídeo falando só sobre isso. E quais as principais vantagens e desvantagens desse tipo de fundo? Uma das principais vantagens é que o investidor ele pode ter acesso a uma carteira diversificada em um único investimento. Então, em um mesmo fundo multimercado, você pode estar exposto a variações do dólar, você pode estar exposto à variação dos juros, você também pode ter uma exposição em ações, através de uma gestão especializada, que conta não só com um gestor, mas com uma equipe de analistas ou também de pessoas que vão auxiliar o gestor. E o gestor, em sua maioria, ele tem grande conhecimento do mercado, além de muita experiência, e que faz muito sentido para quem não tem tempo de acompanhar o mercado. E quais as principais desvantagens desse tipo de fundo? A principal desvantagem é que, em sua maioria, os fundos multimercado têm um prazo de resgate maior, ou seja, tem menos liquidez. E existem alguns fundos em que o prazo de resgate pode ser de até 30 dias. Outro ponto importante é que, para que um fundo multimercado tenha um bom desempenho, acaba dependendo muito do gestor que está por trás da alocação dos ativos. Ao mesmo tempo, alguns fundos multimercados podem ter mais volatilidade. E, no final, vale a pena ou não vale a pena, Gabriel, investir em fundos multimercados? A resposta para essa pergunta depende de qual fundo especificamente estamos falando e de que investidor estamos falando. Então, por exemplo, para um investidor conservador que está começando a investir agora, mesmo se ele aplicasse no fundo multimercado da Gestora Verde, que é o fundo multimercado mais famoso do mercado, com o gestor Luiz Stulperger, que tem anos de experiência, que é um dos gestores fora da curva. É um ótimo fundo, mas que para aquele perfil não seria o mais adequado. Ao mesmo tempo, para um perfil mais agressivo, não faria sentido alocar em um fundo multimercado em que grande parte é investido em ativos de renda fixa. E Gabriel, como é que eu escolho um fundo multimercado? Então, primeiro você deve levar em conta o seu perfil de investimento, mas também levar em conta se você já tem uma reserva de emergência ou não e se realmente é a hora de você diversificar os seus investimentos. Caso você faça a pesquisa por um fundo multimercado, o que também deve ser levado em conta? A rentabilidade histórica, mas olhar não só a do último ano, mas pelo menos dos últimos 3 anos daquele fundo. Depois você deve olhar a política de investimento daquele fundo e quais os principais ativos que ele aloca para ver se realmente é adequado ou faz sentido para o seu perfil de investimento. Além disso, é importante pesquisar sobre o gestor, as suas qualificações, a sua experiência, além de saber mais sobre a equipe que está o auxiliando.